Mais um Café com Goiabada e hoje com Tatiane Manduca. Muito obrigado, Tati, pela tua vinda, pela tua presença. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite, por dividir esse cafezinho, um bom papo com você, com vocês. Legal. Tatiane e o marido dela, que depois, em breve, aí a gente vai ter, com certeza, no Café do Goiabada, eu conheci num curso que eu fiz de vídeo para aprender DSLR há 10 anos atrás, é isso, Tati? Foi, né? Um pouco mais, né? Foi antes do meu casamento ainda? Sim, então, mas vocês se casaram no dia 15 de outubro. Olha aí, tá sabendo melhor que eu das datas. E aí o curso, acho que foi em abril daquele ano, não foi isso? Acho que mais sim, ou menos. E aí eu tive a felicidade de ser escolhido por esse casal, por ela e pelo Gomides, que é o marido dela, para gravar o casamento deles. E depois do casamento veio o Matheus, que é o filho deles, e eu fui escolhido também para fazer o aniversário de 1 ano do Matheus. Aí depois de algum tempo nasceu Valida-te, que é o livro da Tati, que é psicóloga, e eu fui escolhido para fazer um documentário sobre esse livro, para falar um pouco desse livro Valida-te, que é onde você traz de forma empática, de forma sutil, a terapia de forma acessível, é isso? É isso, Marinho. Só aproveitando, ainda tenho mais uns 3 mil projetos que você tá nele, tá? Então, você não vai escapar dessa. Então, Valida-te, ele nasceu de um grande sonho, no momento onde, né, durante a pandemia eu estava muito angustiada, porque com um volume muito grande de atendimentos, não conseguindo, né, atender mais pessoas, e já tinha esse projeto, né, já tinha o livro, e eu comecei a colocar histórias, né, histórias inspiradas na clínica psicológica dentro desse livro, e resolvi fazer a publicação, né, pensando assim em também democratizar, né, o cuidado, o acolhimento, a psicoterapia, num momento onde muita gente, né, estava ali, né, tanto quanto eu também, bastante angustiada. Num momento difícil, né, das pessoas, quer dizer, um momento onde o pessoal realmente estava angustiado, e eu não imagino você com carinho e cuidado que você tem com as pessoas ainda mais, né? Pois é, vou dizer que a gente talvez, né, se tenha um certo glamour, né, os profissionais da saúde, os que cuidam de saúde mental, né, e na verdade o que me levou a escrever, o que me colocou a escrever foi muita angústia desse tempo, né, não somente porque continuava atendendo online, né, com tudo muito novo, né, família em casa, com assim, parte de que muitas pessoas, né, muitas situações eu vivi também, mas esse projeto ele já estava, né, me convocando já há um certo tempo. Eu sempre quis, né, desde quando eu comecei ainda na clínica escola, fazia muitos projetos sociais até hoje, eu sou muito engajada e sempre entendi que é uma responsabilidade minha, né, como cidadã, fazer a minha parte e popularizar a psicoterapia. Quando eu falo popularizar a psicoterapia, estou falando popularizar com conhecimento, com cuidado, com acolhimento e né, sempre tive essa ideia de escrever, né, colocar casos reais no qual as pessoas pudessem se ver nos casos, as pessoas pudessem se reconhecer. Queria criar uma identificação com as pessoas, né, de grande parte aí dos casos do que acontece na clínica psicológica. Então o objetivo foi criar histórias, criar narrativas baseadas no atendimento psicológico, na clínica psicológica, e levar isso para o leitor, para que ele consiga se ver, né, para além daquilo, consiga se identificar, consiga perceber, né, não naturalizar a dor, não naturalizar o sofrimento. Isso é um processo também de psicoeducação que é necessário hoje, né, no momento de hoje. Então, isso de uma certa forma já há tempos, né, estava me convocando, e num momento como esse, no momento, né, da pandemia, no momento no qual, né, a gente viveu aí pelos indeterminismos, muitas incertezas, muitos medos, foi aí que eu coloquei esse projeto em ação, né? Foi aí que eu fui ao ato. Não, e é legal uma coisa que você falou com relação a essa questão da pessoa, né? Porque hoje com rede social
a gente tem que ser super do tempo inteiro, eu tenho que olhar, eu tenho que falar, eu tenho que sorrir. E não, a gente tem, o nosso cotidiano tem processos de dores reais, né? Quer dizer, você mesmo acabou de falar, poxa, numa época de pandemia, onde pessoas estavam ali sofrendo, não sei o quê, e você também teve o teu processo assim de ter que ir para dentro da tua casa, com o teu filho lá dentro, com o teu marido lá dentro, com toda essa mudança, também você se colocando como uma pessoa com as tuas dores, né? E isso é legal, você já tem talvez elementos mais fáceis para gerar isso, afinal de contas você lida com isso, mas eu fico imaginando essa galera hoje com esse negócio de rede social, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar super o tempo inteiro, eu não posso ser outra coisa senão esse lindo sorriso. Isso é difícil para as pessoas, né, Tati? Quer dizer, porque a gente não vive isso o tempo inteiro, né? Isso, né? Acho que é uma monstruosidade a maneira que a gente interpreta isso que faz, que gera muito sofrimento, porque é claro que, né, as redes sociais entram na clínica, por que não entraria? Isso faz parte do nosso mundo, né? Isso é parte, né, da sociedade, do momento que a gente vive. A questão é que num momento, né, isso eu coloco até em alguns momentos no livro, né, então quanto a gente fica aí assujeitado, numa servidão muito grande do que ali aquele grande outro, que seja a internet, a espera de nós, né, e acaba, hoje mesmo estava escrevendo, né, um texto falando um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente vai se esvaziando, vai se perdendo, né? Vai passando a ter menos desejos, né? Muito sobre o olhar do desejo do outro, né? Eu preciso performar, eu preciso uma sociedade que pede a todo tempo uma produtividade absurda, né? E você vai se esvaziando, você vai se perdendo, você vai se anulando, né? Você vai partindo a ser uma demanda do que o outro quer, né? E acaba não se escutando. Então esse livro, Valida-te, fala muito sobre legitimar quem somos, né? Fala sobre quase que uma reorganização, sobre recentrar um pouco essa conversa, né? Partindo do... Pera, o desejo tá ali, eu desejo estar ali como, né? Eu acho que não todo, sabe? Porque a gente vive numa sociedade onde tem aí uma certa exigência, né? Seja ela por padrões, sedimentada por eu preciso estar, eu preciso... A gente estava conversando isso agora aqui, né? Nos bastidores, né? Dá para fazer mais sucesso nas redes sociais? Dá para fazer, depende do que você vai bancar. Né? Então eu acho que é respeitando a subjetividade, a particularidade de cada um, né? E acho que essa sociedade vem um pouco se perdendo nisso, sabe? O que o outro espera de mim, que é a grande pergunta, e eu preciso me encaixar, eu preciso atender as demandas do outro, né? E quanto mais eu atendo, menos eu me olho, mais eu me esvazio, né? Ou melhor, menos eu passo a ter um desejo próprio, né? Que isso que é autenticidade. Isso que me, né? Isso que que me personifica, né, como pessoa. Será que o desejo do outro corresponde ao meu desejo padrão da minha vida, dos valores que eu tenho, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero entregar? Será que nesse momento que eu estou vivendo isso, que é a expectativa, eu mesmo estou tendo que me colocar também nesse ambiente, até em função de ter que lançar o meu curso, de ter que fazer, porque eu dou aula já nesse período há 9, 10 anos que eu dou aula, porém sempre em sala de aula, né, em instituições legais. E aí o que acontece? De repente eu tenho que ir para o online, e aí para o online eu também tenho que virar um personagem, né? Eu tenho, caras e porcas. Né? É isso que eu acho que tá a perda, né? Desculpa te cortar, mas achei interessante pontuar isso, né? Que assim, não precisa. Né? Não tem que seguir essa servidão. Eu acho que quanto mais a gente consegue, e aí a gente vai ter diversas personas, né, ao longo da nossa vida, né, por questões sociais, mas eu acho que tem um refinamento ali, tem algo, sabe, que pode servir. Sou eu, esse é meu jeito de falar, esse é meu jeito de rir, esse é meu jeito de ser, esse é meu jeito de brincar. Se você não gostou, tudo bem, né? Perfeito. E segura a angústia aí de não se sentir nessa servidão porque vai perder seguidores, ou vai perder isso, ou vai perder aquilo, e a vida é perda, é castração, é falta.
né? Mas o quanto muitas vezes para tentar driblar esse sentimento a gente fica tentando, sabe, caber, não tem que estar assim, desse jeito, daquele outro, e aí você vai se anulando, né? Chega uma hora que você de fato passa a não desejar mais. Aí fazendo uma abertura, né? A Organização Mundial da Saúde que diz aí que em 2030 a depressão será, né, a doença diante de todas as doenças da medicina que causa maior morbidade, né, maior adoecimento. E quando a gente fala em depressão no aspecto clínico, né, na clínica das depressões, a gente fala também sobre a perda, né, o eixo da depressão, a perda do desejo, né, você passa a não desejar mais. Acho que essa conversa iria muito longe, eu ficaria horas aqui conversando sobre isso, mas para a gente pensar um pouco, né, como a nossa identidade, a nossa singularidade, a soma dos afetos que a gente tem, os nossos desejos, como são muitos nossos e como a gente passa isso para atender, né, vai anulando isso para atender uma demanda de um outro, sabe-se lá, né, para quê? Sem se questionar sobre isso. E se essa demanda existe de verdade ou não, ou se é uma coisa que também a gente projetou essa demanda, não? Porque eu acho que o mercado espera isso. Quer dizer, claro, eu fui para a rede social, mas o que eu procurei levar para a rede social, por exemplo, foi exatamente o que era em sala de aula. Até a questão do estúdio, assim, eu procurei trazer até uma lousa, porque eu gosto de escrever, eu gosto dessa coisa analógica. Eu tive que ir para o digital, mas por que não trazer o analógico junto com o digital, né? E eu achei um barato a forma como você conduz esse processo todo, porque você criou personagens, né? Dentro do teu livro, então, você tem um casal, você tem um cara, você tem outras mulheres, que a gente sabe que tem as suas angústias diárias e tudo mais, e aí você cria personagens para o quê? Haver empatia, é isso? É isso, como identificação, né? Porque eu posso falar aqui, teorizar, historizar sobre muitas coisas, só que quando eu te conto um causo, né? Quando eu te conto uma história, né? Isso causa aí, pode causar, né? Uma identificação. Então, mas eu acho que foi muito, né, eu penso assim, foi muito produtivo para mim, foi muito prazeroso, né? Eu falo que tem as partes, escrever um livro é uma coisa, publicar é outra coisa. Sim. Mas o desenvolvimento desses personagens, né? Porque trazer para o leitor uma maneira dele se identificar com a raiva que ele sente, com a confusão, com as fantasias que ele cria, né? Leitor todos nós, né? Então trazer histórias, por exemplo, da Joana, né, que tem uma agressividade, aí ela na transferência, né, com o psicólogo, ela agride também, né, que é fruto de toda a sua história, de todos os afetos que ela está vivendo também. Então, casos que são muito comuns, né, casos daquelas pessoas no relacionamento que, à medida que vai se conhecendo melhor o outro, começa, mudou, esfriou, né, e que tenha algo aí a ser desvendado, tem algo aí que tenha a ser descoberto sobre si. Então, são muitas histórias, né, sobre a primeira história do livro. Inclusive, é uma história que eu queria colocar mesmo, que fala, né, de um pouco de relacionamento abusivo, de relacionamento de agressividade, né, inclusive essa primeira história, né, foi aí abraçada por um projeto do Grupo Mulheres do Brasil, presidido pela Helena Trajano, no qual vai presentificar, né, algumas mulheres que sofrem, né, são vítimas de violência. Enfim, então você vê a proporção, né? Você percebe como a gente vai, né, dimensionando e escrever. Eu acho que era exatamente isso que eu queria, era dar acesso às pessoas, né, para que elas pudessem se ver representadas naquelas histórias, falar, opa, não, né, não tem só esse caminho, tem outros caminhos, tem outros horizontes. Sim. Né? E muito disso do que eu falo do livro, de naturalizar a dor, né? Quantos de nós, né, às vezes está com algum incômodo, algum mal-estar, né? E aí dá-lhe ansiedade, porque daí aumenta a ansiedade, dribla um pouco da nossa angústia, né? E toca aí, vai nos escapismos. Então, o objetivo é entender, falar um pouco sobre a angústia que a gente sente, né? Sobre os vazios, né? Sobre sobre ser si mesmo, né? O que é ser o si mesmo, né? Então ele vai muito nessa pegada, trazendo as histórias, né?
e colocando um pouco do que eu acredito, né, estendendo um pouco da clínica psicológica às pessoas que não têm acesso à clínica, as pessoas que fazem terapia também, né, vão se identificar, as profissionais da área também. Então esse é um livro que é para todos. Gostaria muito de ler, se não tivesse. E eu achei um barato que você falou, essa questão do escrever e publicar. Uma coisa é escrever e outra coisa é publicar. Porque o escrever foi a tua gestação e o publicar foi cortar o cordão umbilical. E a forma como você cortou esse cordão e a forma como esse livro chega para as pessoas. Ele é uma narrativa que não é nada técnica, ele não é um livro de psicologia, ele é um livro de empatia. Boa. Você falando isso, né, eu fico pensando, né, não foi para acadêmicos, não. Se meu objetivo é popularizar, democratizar o saber através do cuidado, do acolhimento, da psicoterapia, né, do tratamento, eu queria trazer uma linguagem que fosse acessível a todas as pessoas, né? E sobre publicação, né, eu falo que escrever, né, eu digo que é um exercício, é uma maneira de expressar alguns afetos, né? Mas eu acho que publicar tem a ver também com você expor algo, né? Então você mostrar algo, porque quem escreve se inscreve também, sim, né? Claro. Não escapo ali. E eu acho que é um processo que foi maravilhoso mesmo no sentido pessoal, né? De publicar, de colocar isso, de expor a maneira que eu trabalho, né? Claro que se tratando de uma obra ficcional, né? Que é sintetizada, então os casos, né? Eu não coloco como um atendimento, mas, né, faz ali uma menção a um atendimento, a enxugar um atendimento, mas é trazer para quem está ali, né, lendo para o leitor, olhar aquilo e entender, né, como que é o manejo, né, dessa profissional, como ela trabalha, como que ela escuta. E eu acho que o profissional de psicologia faz isso, ele escuta. Né? Nós somos escutadores, escutador, né? No sentido de escutar. A gente consegue fazer, né, as intervenções, né, a partir da nossa praxis clínica através da escuta. Então é a matéria, é o eixo principal, né, desse livro. Eu me coloco ali sobre a escuta. Quem conta a história são as pessoas e eu vou fazendo as intervenções, né? E colocar isso, então expor isso, né? Eu acho que vejo isso como um processo mesmo de coragem, de autenticidade, de exposição que não nasce pronto. É um processo, né? Por isso que a gestação que você coloca faz muito sentido, né? Fui gestando isso, fui entendendo isso, fui compreendendo isso dentro de mim. E agora você me falando assim, me vem uma coisa assim, um ciclo sem fim, porque a pessoa está expondo e você está escutando, e aí depois você está transportando aquilo para o personagem, depois você está escutando o personagem, aí você vai dando devolutivo, quer dizer, isso gera um ciclo sem fim. Um ciclo virtuoso, né? Exato. Eu acho isso muito interessante porque parte desse lugar, de você estar em diversos lugares, eu como escrevente, né, como escritora, colocando ali a outra pessoa à minha frente, porque todas essas histórias, elas são ficcionais, elas são inspiradas na clínica psicológica, sim, não tem caso de nenhum paciente ali. Né? Então trazer essas diferentes faces, esses diferentes lugares de escuta subjetivos também é muito interessante, que tem a ver com o que você falou, né? A empatia no sentido de a empatia a gente não se colocar no lugar do outro, mas respeitar tudo aquilo que é dele, né? A história dele, a subjetividade dele, a maneira de pensar, a maneira de transmitir o que pensa. Então, essa ideia da empatia, às vezes ela fica, né, eu fico um pouco chateada, né, porque as pessoas entendem que empatia, no meu lugar eu faria isso, já não é empatia, né, não se trata disso, né, se trata de você respeitar a história daquela pessoa, né, por mais que você possa supor, você não entende o que passa ali na vida dela, a maneira que ela se expressa, que faz, que pensa. Então eu acho que isso é um bom começo de conversa. Mesmo porque, na minha opinião, quando a pessoa fala, no meu lugar eu faria isso, ela está falando que o ego dela se sobrepõe à dor do outro. Ela está se colocando no lugar, né? Então, assim, se eu faço isso, já não é o outro.
né? Se Enfim. sou eu, já não é o outro. Então, eu acho que é um exercício da gente entender, né? Que a gente pode supor qual que é a dor do outro, a gente pode inferir, a gente pode pensar, mas a gente nunca vai estar ali, né? Na maneira dele sentir, pensar, agir, porque tem toda uma história, né? Tem toda uma soma de afetos e de experiências que ele viveu, que você não tenha vivido, né? E que é dele, né? Então, isso acho que é interessante a gente pensar por esse lado, né? Porque a interpretação de quem lê o livro é dela, né? Eu posso escrever ali coisas que para mim façam muito sentido, de repente, como eu já recebi, né? Feedback do livro pelo Instagram, nossa, eu li essa parte, tem aqui a ver comigo, eu pensei sobre isso e na verdade não era o lugar onde eu estava indo. Então isso é incrível, porque você escreve e o outro que lê sobre a interpretação dele, né, sobre o caso. Isso é nossa subjetividade, isso é a nossa particularidade do olhar, né, do seu olhar sobre as coisas. Isso é incrível. Aí vai de cada um. Agora, Tati, um desafio. Se esse livro hoje virasse uma história, quer dizer, a gente está falando de personagens. Imagina você agora hoje transportando esses personagens para uma relação fictícia, mas como se fosse um documentário, como se fosse uma minissérie. Como é que você acha que isso seria? Pois é, olha que incrível, né? Porque quando eu fui criando esses personagens, eu fui criando o semblante, né? As características, né? Então, quando eu falo da Joana, eu tenho uma maneira de se apresentar da Joana, dela sentar na cadeira, dela olhar, né? Dela pegar a almofada e às vezes colocar no colo, né? E de derrubar o café como um ato de agressividade que ela tem, né? Que ela fez no livro. Então isso tudo cria, né, um personagem com todas as características que compõem ele. E acho que isso é muito legal, né? Claro que essa criação teve uma artista, né, que é a Santuza, que fez as artes para mim do livro, né? Então ela coloca, né, de uma forma muito bonita, lindos traços dela, e ela conseguiu trazer um pouco, né, desses personagens através dessas histórias. E eu acho que é isso, né? Eu acho que fica muito rico, né? Traz uma riqueza, né? Que assim vai escapar, porque aquilo que eu criei já não é mais meu, aquilo que eu criei é do outro, das experiências do outro, e isso é maravilhoso, né? Isso é um grande, né? Você falou desafio, legal, é um grande, de repente alguma coisa que eu não esperava, né? Que pode se corporificar, que pode, né, ter uma outra representatividade. Quem sabe valida-te em breve. Tcharam! Tati, obrigado pela tua vinda, pela tua mais presença, 3 cafés aqui, viu, pra gente todo papear. esse bate-papo com você, assim, para mim é uma alegria, porque é uma narrativa, assim, o Café com Goiabada, ele tem essa questão da acolhida, e eu acho que nessa trajetória entre eu, você, Gomides, assim, sempre houve uma acolhida muito boa dos dois lados, né? E é isso, quer dizer, a ideia é a acolhida, é o que você propõe para as pessoas que estão ali com o teu livro, que é a acolhida, e a nossa ideia também é acolher, porque cada história é uma história, tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Enfim. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua vinda. Eu que te agradeço, muito joia meu querido. mesmo. Eu te agradeço, você é nosso parceiro de vida, né? Para além aí do que a gente apronta, né? Nas conquistas aí, em grandes momentos, mas você é nosso parceiro querido e a gente tem você com muito carinho. Legal, muito obrigado. Muito obrigado também pela sua participação assistindo esse episódio do Café com Goiabada e lembrando que se você quiser participar do Café com Goiabada, manda uma mensagem, manda um oi, né? O objetivo é realmente a gente interagir com pessoas, independentemente da área que você atua, né? O objetivo é a gente conhecer boas histórias de vida com uma acolhida bem doce.